Quem tem um sonho não dança, mete balanço, por favor. Me avise quando for embora. Essa que hoje é um dos grandes clássicos do rock nacional. Foi gravada por uma banda que até então ninguém dava muita bola para ela. Mas por que será que ninguém ligava para essa banda até então? Vamos tentar entender. O Barão Vermelho gravou seu primeiro disco em 1982. Provavelmente o fato de o pai do Cazuza ser um alto executivo da gravadora Som Livre deve ter ajudado a banda a conseguir esse primeiro disco, mas lógico que a banda tinha muito talento, muito potencial também. E logo, por causa disso, a banda caiu nas graças do produtor Guto Graça Mello e também do outro produtor da Som Livre, o Ezequiel Neves, que além de ser produtor, ele era um jornalista altamente conceituado, escrevia para grandes veículos de imprensa, principalmente sobre rock. O Barão Vermelho era uma banda de rock básico, muito a ver com Rolling Stones, e o Ezequiel Neves era um grande fã de Rolling Stones, tanto que às vezes ele usava o nome Zeca Jagger para escrever lá as resenhas dele. Então foi a sopa no mel. Eles ficaram amigos rapidamente, né, o Ezequiel Neves e a banda, e aí logo o Ezequiel Neves começou a divulgar o Barão Vermelho em todos os veículos de imprensa para os quais ele escrevia. Mas isso infelizmente não foi suficiente para estabelecer o Barão Vermelho na grande mídia. Eles gravaram o segundo disco e aconteceu a mesma coisa. A banda continuou sendo ignorada, as rádios não tocavam, apesar de que esses dois discos já tinham músicas que mais tarde se tornariam clássicos, como por exemplo Todo Amor Que Houver Nessa Vida, É Down em Mim e principalmente Pro Dia Nascer Feliz. E somente quando o grande ícone da MPB, o grande Ney Matogrosso, gravou Pro Dia Nascer Feliz, é que a grande mídia passou a prestar atenção no Barão Vermelho. Isso acabou gerando para eles um convite para fazer a música tema de um filme que estava começando a ser produzido, isso já em 1984, o filme Bete Balanço. Um fator que deve ter atrapalhado um pouco também o Barão Vermelho de se projetar logo de cara com os dois primeiros discos, é que na época os produtores brasileiros não tinham muito ainda o know-how para gravar discos de rock, né? A gente vinha de uma supremacia da MPB nos anos 70, né? Toda aquela galera da MPB maravilhosa, Belchior, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, enfim, todo mundo da MPB, que era o que predominava nos anos 70. E nos anos 80, as bandas de rock que tinham nos anos 70 começaram a se tornar bandas de música pop, né, ainda com um grande pé na MPB. Por exemplo, a banda Tutti Frutti, que era a banda que acompanhava a Rita Lee, componentes, né, da banda Tutti Frutti formaram o Rádio Táxi. Componentes da banda O Terço, né, que era uma banda de rock progressivo, formaram o 14 Bis. Alguns componentes dos Novos Baianos formaram, os Novos Baianos que não era bem uma banda de rock, mas tinha um elemento de rock forte, né, eles formaram a Cor do Som. E também o pessoal do Roupa Nova, que era uma banda mais puxada para o rock, acabou virando uma banda pop. Então a gente tinha assim aquele boom do pop nacional no começo dos anos 80, mas ainda não do rock nacional. E os produtores ainda não tinham muito nessa pegada mais pesada que o rock exige. Então a produção dos dois primeiros discos do Barão Vermelho, se você ouvir hoje, você vê que fica realmente a desejar. Mas com Bete Balanço a coisa foi bem diferente. A música foi muito bem produzida, teve aquele peso necessário que precisava e ela foi toda forjada já para fazer o sucesso que fez. A letra da música fala mais ou menos a história do filme, que é de uma moça que vem lá do interior do Rio de Janeiro para a cidade maravilhosa, tentar a vida como cantora profissional e passa por todas aquelas coisas boas, coisas ruins. Eu não vou contar o filme para não te dar spoiler, mas o filme é estrelado pela Deborah Bloch e tem uma curiosidade interessante, que o par romântico dela no filme era o Lauro Corona, que se tornaria, não sei se na época já era, mas viria a se tornar o namorado do Cazuza. Isso inclusive aparece no filme, na cinebiografia do Cazuza. Então a letra conta essa história do filme e tem aquelas sacadas maravilhosas do Cazuza, né, que já se mostrava um grande poeta, né, que depois se tornou um dos maiores poetas da nossa música, mas ele já era, né, as músicas já traziam isso, né. Então tem aquelas sacadas de
o teu futuro é duvidoso, né? O paraíso perigoso que a Palma da Tua Mão mostrou, ou seja, todos os perigos que passa uma pessoa que busca o sucesso. Musicalmente falando, a estrutura de Bete Balanço é o rock and roll básico, aquela coisa de Rolling Stones, né? Aquele balanço de rock com um pouquinho de soul, um pouquinho de pegada meio latina, né? Que é bem tipo de Rolling Stones, e aquela harmonia básica de rock and roll, mas que tem umas diferenças que eu já vou falar para você. O arranjo da música é o arranjo básico do Barão Vermelho, né? De baixo, guitarra, bateria e teclado, e uma guitarra muito bem tocada do Frejá, né? Um solo muito bem elaborado ali, muito bacana, simples, mas muito bacana. Enfim, né? A música tinha todos os elementos ali para se tornar o clássico que acabou se tornando até hoje. Em termos harmônicos, né? Como eu falei, a música segue a cartilha do rock and roll básico, mas com uma diferença. Bom, em primeiro lugar, a estrutura dela ela é baseada no riff, né? Que isso é bem de rock mesmo. O que é o riff? O riff é aquela frase básica que sustenta a música toda. Por exemplo, um riff de Rolling Stones, né? Tô até com a camiseta aqui, que era a banda referência do Barão Vermelho, que é... Esse é o riff de Satisfaction, né? Só para você entender o que é um riff. O riff é essa frase que dá o tom da música, né? Que dá a base toda da música. E o riff de Bete Balanço né? Que esse é esse riff que sustenta praticamente a música toda. E aí, harmonicamente, ela tem essa diferençazinha que eu falei, porque o rock and roll básico, né? São 3 notas, né? Isso é um rock and roll que vem do blues também, né? Aquelas 3 notas básicas, mas eles usam uma nota diferente, que é o Dó, né? A música tem Mi menor, eles usam o Dó que está dentro do campo harmônico, mas eles dão uma predominância para o Dó que dá uma diferença na música. Então, ó, se liga, a música começa, né? Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar, né? Aí, fantasiando segredos, ele finaliza esse segundo riff aqui no Dó, né, que já sai um pouquinho desse padrão básico, né? O padrão básico seria Mi, Lá e Si. Ele vai pro Dó, né? Que quer chegar... Aí segue, né? O teu futuro é duvidoso. Aí vem a parte B, que é o refrão, né? Quem vem com tudo não cansa. Bete Balanço, meu amor. Me avise... Aí, ó, o Dó de novo. Me avise quando for a hora. Né? Nesse me avise... Eles usam o Dó também. E aí na parte C, né, a música tem uma parte C que é aquela parte: não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe. Foi pro Dó de novo. Né? Sentadas são tão engraçadas, todas as suas salas. Nesses salas também, eles finalizam no Dó. Então eles acabam dando essa persistência do Dó na música, que acaba dando um diferencial para o rock and roll básico, né? Ou seja, a gente pode dizer que Bete Balanço é realmente um rock and roll clássico em todos os sentidos, não só no sentido do rock nacional. E aí daí pra frente o resto foi história, né? O Barão Vermelho se tornou uma referência nacional. O filme aborda muito o cenário ali do rock nacional ainda no começo, né? O rock nacional a partir dos anos 80, porque a gente já tinha rock nacional antes, logicamente, mas aquele boom do rock nacional dos anos 80, mas ainda muito focado no Rio de Janeiro, porque era onde as gravadoras estavam e era onde estava ali aquele nicho na época, né? Então, além do Barão, tinha não aparece no filme Lobão e os Ronaldos, aí você tinha João Peck e Miquinhos Amestrados, bandas que estavam despontando na época, o próprio Lulu Santos, que já vinha de um tempo, e também o Paralamas do Sucesso, que era uma banda que não era carioca, mas além de radicada no Rio, tinha toda a cara de banda carioca, né? Então, e a Blitz também, que já tinha estourado com Você Não Sou Meu Amar, tudo bandas ali daquele nicho do Rio de Janeiro. As bandas de outros lugares, como o pessoal de Brasília, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Sul, ia chegar junto assim no cenário, estourar nos anos seguintes, né? Em 84 o cenário era esse daí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, por favor se inscreva. Caso você ainda não tenha clicado no sininho ali para receber as notificações, por favor clique já e liberte a sua canção interior.